Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Queridos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que estamos a calcular o nosso zakat para este ano, inshallah ta'ala. Eu havia prometido ontem os bens nos quais a pessoa deve tirar o seu zakat. Então a gente tem que saber, quando a gente fala de riqueza, então estamos a referir aquela riqueza extra que está além das necessidades pessoais e essenciais do ser humano. Por exemplo, vestuário, carros, utensílios, mobiliário de casa e entre outros. Esses são artigos que são considerados necessários e essenciais do ser humano. Portanto, aí não há nenhum zakat. Portanto, para simplificar, nós podemos dizer os artigos em que a pessoa não é necessário tirar o zakat, não é? Por exemplo, então tudo aquilo que é para uso pessoal. Então a pessoa, casas, mansões, aí que é destinado à residência. Então aí não é necessário pagar o zakat, seja qual for o número. Eu repito, seja qual for o número. Carros também, seja qual for o número, zakat não é obrigatório. Mobília de casa, ar-condicionado, louça e por aí em diante. Porque tudo isto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando decretou o zakat, Allah também diz no Coran: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Que foram embelezadas para os homens os objetos de suas paixões. As mulheres, os filhos, os quintais, os pomares, os quintais acumulados de ouro e prata, cavalos, etc. Tudo isso é o que Allah subhanahu wa ta'ala foi embelezado para o homem. Portanto, se a pessoa usa, apesar que a gente não pode ser extravagante, lógico, aí não há zakat. Temos também, por exemplo, pedras preciosas. Atenção, pedras preciosas ou semi-preciosas. Aí diamantes, rubis, aí não há zakat, claro, excluindo o ouro e a prata, que eu depois irei mencionar, inshallah. Temos móveis ou equipamentos, por exemplo, máquinas. Por exemplo, alguém tem uma loja, uma fábrica, e ele tem os equipamentos. Aí zakat não é obrigatório. A pessoa tem, por exemplo, barcos, instalações, aparelhagem, móveis fixos. Isso tudo também não há zakat. Claro, receita gerada por essas propriedades, se atingir o valor do nisab, zakat será obrigatório. A pessoa tem, por exemplo, terreno vago, zakat também não é obrigatório. Então, em todas essas coisas, zakat não é obrigatório. Contudo, se alguém adquiriu, por exemplo, um imóvel, uma flat, um apartamento, e o objetivo não é dele ficar aí. O objetivo não é para revenda, digamos assim. O objetivo é para ele um dia morar aí, Ele adquiriu para morar ou para si mesmo, não é para revenda. Então, essa propriedade não está sujeita ao zakat. Mas, se por exemplo, ela adquiriu esses bens com a intenção de revenda, aí então zakat será obrigatório. Ou então, a intenção de negócio, de alugar. Então, a renda, se atingir o valor do zakat, então terá que pagar o zakat. Eu irei explicar com mais detalhes isso à frente, inshallah ta'ala. Agora, quais são as riquezas que são sujeitas ao pagamento do zakat? Portanto, o zakat torna-se obrigatório nas seguintes coisas. Por exemplo, joias, por exemplo, em prata, ouro, dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro cash ou num banco, todos os tipos de artigos comerciais, gado, receitas são derivadas de casas arrendadas. Em todas essas coisas, zakat é obrigatório. Então, isso tem a ver com a própria riqueza. Ok. Ontem eu havia explicado também
Uma das outras condições para o zakat tornar-se obrigatório, além da riqueza, eu disse, é a pessoa ser adulta. Na questão de ser adulto, há alguns pareceres entre os imãs. O imam Abu Hanifa, na escola Hanafita, ele diz que uma criança, zakat não é obrigatório. Então, se é um órfão, por exemplo, ele herdou muitos bens do pai, então, para ele, perante o imam Abu Hanifa, ele não terá que pagar o seu zakat. Isso perante o imam Abu Hanifa. As outras escolas, Shafi'ita, Malikita, Hanbalita, eles dizem que o zakat é obrigatório na riqueza da criança. Portanto, talvez agir com segurança e pagar o zakat na riqueza do rico menor, assim a gente iria ficar de consciência tranquila. Outra condição do zakat importante é a pessoa ter o domínio total sobre a riqueza. O que significa? A riqueza tem que estar na sua posse. A riqueza deve estar na sua posse. Se a riqueza ainda não estiver na sua posse, então também não é obrigatório pagar o zakat. Agora, se por exemplo, a gente entrar no mundo comercial, a mercadoria, por exemplo, que já foi adquirida e paga por um comerciante. A mercadoria que você já pagou, não é? Mas ainda não foi colocada à sua disposição. Está claro? Então não está sujeito ao pagamento do zakat. Por quê? Porque ainda não está na sua posse. Você, por exemplo, comprou, ainda o contentor não veio da China, não é? E está no Covid-19, está tudo parado, por exemplo. Então aí o zakat daquela mercadoria não é obrigatório porque ainda não está na sua posse. Ok, outra condição importante, importantíssima, eu diria, a riqueza deve ser halal. A riqueza deve ser halal. Não há zakat na riqueza haram. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Pois Allah Ta'ala é puro e só aceita o que é puro. Numa outra ocasião, inshallah, mencionar a virtude da pessoa consumir coisas puras, inshallah. Há um hadith de Sa'd bin Abi Waqqas, radiallahu anhu, que pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam que este pedisse a seu favor a Allah, que Allah conceder a ele o estatuto de mustajab da'wat. Quem é mustajab da'wat? É aquele cujos duas são sempre aceites. Ya Rasulallah, faça esse dua para mim. Então o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? Ó Sa'ad, então purifique a tua comida, o teu alimento, você será um mustajabu da'wat. Será um mustajabu da'wat. Portanto, a pessoa que adquire um bocado de comida haram, então a ação dele não será aceita, como vem no hadith de Tabrani, durante 40 dias. Durante 40 dias. Ok. Outro aspecto importante que eu queria mencionar sobre o zakat é o nisab. Agora vamos dizer que, mashallah, você tem dinheiro cash no banco, correto? Tem dinheiro cash. Ou você, mashallah, faz negócios, tá bom. Você agora quer saber como vai pagar o seu zakat. Qual é o valor que você, se tiver na sua conta ou consigo, eu já expliquei fora de todas essas coisas, não é? Fora das despesas básicas, das necessidades, etc. O valor extra. Se você tiver aquele valor, no Sharia, você será intitulado como rico. Isso chama-se de nisab. Chama-se por nisab. O que é nisab? Portanto, o nisab é aquela quantia, se a pessoa tiver, é considerada rica e o zakat é obrigatório sobre esta pessoa. E o Sharia que estipulou isto. Agora, em ouro, por exemplo, em ouro, se alguém estiver na posse do mínimo de ouro, quantas gramas são? São 87,47 gramas. Minhas mães e irmãs, quem tiver de acordo com a escola Hanafita, quem tiver ouro, seja em pulseiras, anéis, seja o que for, correspondente a 87,47 gramas, e passar um ano tendo aquilo, então tem que pagar zakat 2% e meio ouro. Prata são 612 gramas e são 612,36 gramas de prata. 2 dias atrás mesmo recebi uma pergunta. A pessoa, por exemplo, disse que o ouro que ela tem não atinge 87 gramas, correto? Tá bem. Só que ela tem prata.
Eu disse, e ela pensava que zakat não era obrigatório. Eu disse que não. Se juntando o ouro e a prata, aquilo atinge o valor de nisab, então zakat será obrigatório. Agora, hoje em dia, meu querido irmão e irmã, como vamos calcular o dinheiro? Calcula sobre o valor do ouro ou da prata. Essas são coisas profundas que os nossos os homens da jurisprudência islâmica entraram a pente fino em detalhes. Eu quero simplificar para vocês aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam naquela altura havia fixado o nisab e a quantia do zakat, isso em ouro. Correto? Tinha que ser o valor do ouro. Portanto, só que no nisab no ouro são 20 mithqal, que eram equivalentes a 87,47, e na prata eram de 200 dirhams. 200 dirhams. Atualmente, atenção às minhas palavras, atualmente, alguns ulama aconselham que o nisab nos produtos comerciais deve ser calculado na base da prata. Porque o ouro agora é muito caro. Se for na base do ouro, poucos vão tirar o seu zakat. Enquanto que na prata, inshallah, muitos terão o seu zakat, haverá mais pessoas a pagarem o zakat e os pobres vão sair beneficiados. É por isso mesmo que alguns juristas dizem que deve-se tomar em conta o benefício dos pobres. Os benefícios dos pobres. Portanto, nesta era, na mercadoria, por exemplo, então a gente vai ver o nisab de prata. Se aquela mercadoria, em termos de prata, quanto equivale e que a recompensa os nossos ulama facilitaram. Aqui em Moçambique, por exemplo, no mês de Sha'ban, o nisab de ouro estava a 22.680 meticais. Vamos dizer praticamente 23 mil. Atenção, meus irmãos, simplificando o zakat, você tem na sua conta 25 mil meticais. Quantos? 25 mil. E eu chegarei lá, não devo a ninguém. Esses 25 mil são teus líquidos, não é? Não há nenhum encargo. Então você já é intitulado como rico no Sharia. Subhanallah. Você já é considerado como? Como rico. Em kwanzas, meus irmãos, em Angola, estamos a falar de 190 mil kwanzas. Você é rico. Em euros, aproximadamente a 310 euros. Você é rico lá em Lisboa. Meus irmãos, em Brasil, 1.700, vamos dizer praticamente 1.800 reais. Você é rico. Meus irmãos, em Bissau, são 205 mil francos. Você é rico. Então, quem tiver esse valor, ele é intitulado como rico no Sharia. E você deverá pagar o seu zakat. Subhanallah. Isso chama-se de nisab. Chama-se de nisab. E o pagamento do zakat será obrigatório. Agora, quando é que a pessoa vai pagar o zakat? Vamos dizer que você tem consigo 22 mil meticais, correto? Então, se no Ramadã passado você tinha 25 mil meticais consigo, tá certo? E chegou esse Ramadã, você tem 30 mil, por exemplo. Então, o zakat é obrigatório. Você deve calcular 2,5% do valor e pagar o seu zakat. Numa linguagem fácil, você calcular o seu zakat, como é que eu diria? Chegou agora Ramadã, você calcula primeiro, vê, eu chegarei amanhã, inshallah, a falar sobre as dívidas, inshallah, mas hoje você fará o seguinte, por exemplo, ela tem no banco, por exemplo, 100 mil meticais, ok? Tem mercadoria no valor de 500 mil meticais, ok? Tá certo? Você calcula a mercadoria que você tem, o valor daquele estoque, o valor do custo que você comprou, você vai calcular o valor que você tem em cash, você vai calcular todos os seus bens, tá certo? As rendas, as casas alugadas que você tem, o valor que vai entrando, então você vai calcular quanto que entrou. Você tem joias, tua esposa tem joias, ou seja o que for. Então você junta aquilo tudo, tá certo? O valor da joias é tanto, cash no banco é tanto. E você agora junta aquilo tudo e vai tirar 2,5% do valor. Muitos dirão, mas Sheikh, eu no ano passado no Ramadã tinha 50 mil, não é? Mas no meio do ano eu consegui mais 100 mil. Mas foi no meio do ano, passou 50 mil, então entender? Um ano passou naquele primeiro 50 mil do Ramadã passado. Os outros 100 mil foi no meio do ano. Eu vou calcular o outro ano separado. Espero que estejam a entender o mas'ala. Então, o Sharia explica da seguinte maneira: tudo que você adquire ao longo do ano,
correto? Você vai juntar aquele valor que você tinha no Ramadã passado. Se eu tinha no Ramadã passado, por exemplo, 25 mil, e ao longo do ano fui ganhando mais, e quando chegou esse Ramadã ainda tenho 25 ou mais, então o zakat é obrigatório do valor total. É desta maneira que a gente calcula o nosso zakat, claro, tirando as dívidas. Agora, tu tens, por exemplo, o teu total é de 500 mil meticais, não é? Você tem que pagar o seu zakat 2% e meio, mas acontece que você, por exemplo, você tem dívidas. Você tem dívidas a pagar. Como é que você vai fazer? Você está endividado, ponto número 1. Ponto número 2, você é credor, você tem dinheiro a receber. São duas coisas importantíssimas que irei mencionar amanhã. Você tem pessoas por pagar, você é credor. Pessoas vão pagar a ti. Como fica os zakat do dinheiro que você tem a receber? E número 2, se você deve, você é devedor. Então, o credor e o devedor no aspecto do zakat, como é que irá fazer? Amanhã, inshallah, não percam, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.